No dia 6 de abril de 2026, 4 seres humanos voaram sobre o lado oculto da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. E o que eles viram não apenas surpreendeu, deixou completamente sem palavras os próprios astronautas, os cientistas no controle de missão e toda a comunidade científica global. Não era o que esperavam. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante, porque estamos falando de uma missão planejada com precisão absoluta, baseada em décadas de dados, simulações e observações. Nada ali deveria ser inesperado. Mas foi, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que a Artemis II encontrou no lado oculto da Lua, detalhe por detalhe, imagem por imagem. E mais importante, por que alguns desses achados continuam, até agora, sem uma explicação científica completa. E quanto mais os dados chegam, mais perguntas aparecem. Vamos começar com algo que há décadas intriga e quase obsessa a comunidade científica, a Bacia Orientale. Imagine isso com clareza. 3 anéis perfeitos, concêntricos, gravados na superfície da Lua. Um dentro do outro. Como um alvo gigantesco com quase 1000 quilômetros de diâmetro, esculpido na rocha lunar há cerca de 3,7 bilhões de anos. Não é apenas grande, é preciso. Geometrical, quase impossível de ignorar. Essa estrutura sempre esteve lá, silenciosa, escondida no limite entre o lado visível e o lado oculto da Lua. Mas até 6 de abril de 2026, nenhum ser humano jamais a tinha visto completamente. Nunca! Durante toda a história da humanidade, da Terra, só conseguimos observar uma pequena fração dessa formação. Ela está posicionada exatamente na fronteira entre o que conseguimos ver e o que permanece oculto. Os telescópios mais poderosos do mundo capturaram apenas fragmentos. Sondas robóticas registraram imagens parciais do espaço, mas faltava algo essencial. Nenhum olho humano havia processado aquilo em tempo real. Com toda a capacidade do cérebro humano de identificar padrões, perceber irregularidades e detectar detalhes que sistemas automáticos simplesmente deixam passar. Até Victor Glover, durante uma manobra de navegação, quando a Lua lentamente cruzou o campo de visão da janela da cápsula Orion, Glover pegou sua câmera equipada com uma lente de 400 milímetros. E então, ele viu, não como um conjunto de dados, mas como uma estrutura real, inteira, imponente. Está claro que não estamos na Terra, disse Glover, em comunicação direta com o controle de missão. E não era apenas uma observação casual, era uma constatação científica, porque aquilo que ele estava vendo simplesmente não pode ser percebido dessa forma, a partir da Terra. E o que apareceu diante deles já indicava algo maior, algo fora do padrão. Mas aqui começa o verdadeiro problema. O que há de tão estranho na Bacia Orientale? Por que ela continua desafiando os modelos científicos modernos? A resposta está na sua forma. Os 3 anéis perfeitamente concêntricos que compõem essa estrutura não se encaixam completamente nos modelos atuais de formação de crateras. Em condições normais, quando um asteroide atinge um planeta ou uma lua, ele forma uma cratera circular relativamente simples, um impacto, uma depressão. Mas não aqui. A Bacia Orientale apresenta 3 anéis quase perfeitos, extremamente simétricos, matematicamente regulares, com uma precisão que parece ir além do esperado para um evento caótico como um impacto cósmico. A teoria dominante sugere que o impacto foi tão intenso que literalmente liquefez a crosta lunar, transformando rocha sólida em material fundido. Esse material então teria se propagado para fora como uma onda gigantesca em câmera lenta, solidificando-se posteriormente em 3 anéis concêntricos de montanhas. Na teoria, funciona, mas na prática, existe um problema crítico. Ninguém conseguiu reproduzir esse processo com precisão em laboratório, nem mesmo utilizando as simulações computacionais mais avançadas disponíveis hoje. Os modelos simplesmente não conseguem explicar por que os anéis são tão perfeitos, tão estáveis, tão geometricamente consistentes. E agora, com as imagens de alta resolução capturadas pela Artemis II, analisadas não apenas por sensores, mas também por observação humana direta, algo mudou. Esses dados estão provocando debates intensos dentro da comunidade científica.
porque talvez o erro não esteja nos dados. Talvez esteja nos modelos. Ou pior, talvez ainda exista algo fundamental sobre o comportamento da crosta lunar sob impactos extremos que simplesmente ainda não compreendemos. E isso muda tudo, porque se não entendemos completamente como essas estruturas se formam, então talvez não entendamos completamente a própria história da Lua. Mas a Bacia Orientale não foi a única coisa que deixou a tripulação em silêncio. Havia mais. E o que veio a seguir começou a mudar completamente o tom da missão. Durante o sobrevoo de aproximadamente 7 horas pelo lado oculto da Lua, os astronautas também cruzaram uma outra estrutura colossal. A Bacia Hertzsprung, outro gigante. Outro sistema de impacto antigo. E, novamente, anéis concêntricos. 2 desta vez. Perfeitos. Mas aqui algo parecia diferente. Diferente o suficiente para chamar atenção imediata. Esses anéis não estavam intactos. Eles haviam sido interrompidos por um impacto posterior. A cratera Babilov. Um evento mais recente que literalmente colidiu com a estrutura mais antiga e a deformou parcialmente. O resultado não era apenas visualmente impressionante. Era informativo. Porque o que eles estavam vendo não era apenas uma formação geológica, era uma sobreposição de histórias, uma camada sobre a outra. 2 momentos completamente diferentes da história do Sistema Solar, registrados no mesmo lugar, como se alguém tivesse deixado 2 páginas do tempo abertas ao mesmo tempo. E pela primeira vez, essas páginas estavam sendo lidas por olhos humanos. O cientista-chefe da missão descreveu essas imagens como um tesouro absoluto, porque agora, décadas de modelos teóricos poderiam finalmente ser comparadas com observações diretas, sem filtros, sem interpretação automática, apenas realidade. Mas então aconteceu algo que ninguém no controle de missão esperava ver ao vivo. Algo rápido, quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Durante um eclipse solar, com a Lua bloqueando completamente o Sol e mergulhando sua superfície em escuridão total, pequenos flashes começaram a surgir. Primeiro um, depois outro, e então mais. 6 flashes de luz foram observados em diferentes pontos da superfície escura da Lua. Rápidos, precisos, intensos. O comandante Reed Wiseman foi o primeiro a reagir. Houve um pouco de agitação aqui em cima, disse ele. Mas aquilo não era apenas empolgação, era confirmação. Eram impactos, meteoros atingindo a Lua, em tempo real, observados diretamente por seres humanos pela primeira vez na história. Mas o fenômeno em si não era a maior preocupação. A ciência já sabia que a Lua é constantemente bombardeada por pequenos corpos espaciais. Sem atmosfera para protegê-la, qualquer fragmento pode atingir sua superfície sem resistência. Isso não era novidade. O problema era a frequência. 6 impactos em menos de 1 hora, dentro de uma área relativamente limitada do campo de visão. Isso não se encaixa nos modelos atuais, nem mesmo nos cenários mais agressivos de estimativa. E isso levanta uma questão inevitável. Se a Lua está sendo atingida com essa frequência, o que isso significa para o futuro, para as próximas missões tripuladas, para a Artemis 4, para os astronautas que vão caminhar nessa superfície em 2028. E mais importante, para a base lunar permanente que a NASA pretende construir ali. Porque uma coisa é observar impactos à distância, outra completamente diferente é estar no ponto de impacto, sem atmosfera, sem proteção natural, sem margem para erro. Essas não são perguntas teóricas, são variáveis reais de risco. E agora, com os dados da Artemis 2 sendo analisados em tempo real, equipes científicas estão tentando entender se os modelos atuais subestimaram a taxa de impactos, ou se estamos lidando com um ambiente mais instável do que se imaginava. Mas ainda havia algo mais, algo que não envolvia violência, mas talvez fosse ainda mais estranho. Christina Koch observou um fenômeno que nenhum astronauta havia descrito com esse nível de detalhe antes. Ao analisar crateras menores e mais recentes na superfície lunar, ela percebeu algo incomum. Elas brilhavam, mas não como esperado, não como simples reflexão da luz solar. Era diferente, mais intensa, mais concentrada, mais viva. Parece uma tela de abajur cheia de pequenos furos brilhando, descreveu Koch em comunicação direta com o controle de missão. E essa descrição chamou a atenção imediata, porque não era apenas uma metáfora, era uma tentativa de explicar algo que não se encaixava perfeitamente nos modelos conhecidos. Segundo a teoria atual, crateras recentes expõem material fresco, que ainda não passou pelo processo de intemperismo espacial. Ou seja,
Não foi alterado pela radiação solar nem pelo vento solar ao longo de bilhões de anos. Esse material deveria refletir mais luz. Isso faz sentido, mas não nesse nível. Mesmo sendo cientista, com formação avançada em engenharia aeroespacial, Koch afirmou algo importante. Nenhum dado anterior a preparou para aquilo. Nenhuma simulação, nenhuma imagem de sonda, nenhum modelo. A intensidade do brilho era diferente quando vista diretamente. Mais forte, mais evidente, quase impossível de ignorar. E isso levanta outra possibilidade. Talvez o problema não seja apenas o impacto. Talvez o problema seja o que acontece depois dele. Porque se o comportamento da superfície recém-exposta não corresponde exatamente ao que esperamos, então talvez ainda exista algo acontecendo na Lua que não compreendemos completamente. E mais uma vez, isso muda tudo. E então veio o eclipse. 54 minutos de totalidade. A Lua bloqueando completamente o Sol. Vista da cápsula Orion, em pleno espaço profundo, a mais de 400 mil quilômetros da Terra. Nenhum ser humano jamais experimentou algo assim dessa perspectiva. Na Terra, um eclipse solar total dura apenas alguns minutos. O máximo histórico registrado mal ultrapassa 7 minutos. Mas aqui foram 54. Quase uma hora inteira de escuridão absoluta. Sem atmosfera, sem dispersão de luz, sem qualquer interferência. Apenas o espaço. E foi nesse ambiente extremo que algo apareceu. Algo que ninguém esperava ver. No limite do disco escuro da Lua, os astronautas começaram a notar um brilho. Mas não era apenas um contorno iluminado. Era um halo. E não um halo comum. Ele parecia estruturado, dinâmico, quase vivo. Os próprios astronautas descreveram aquilo em comunicação ao vivo como pelos de bebê brilhando ao redor da borda lunar. Filamentos finos de luz se estendendo para o espaço, delicados, irregulares, oscilando suavemente, como se reagissem a algo invisível e completamente fora do esperado. A reação no controle de missão foi imediata. Silêncio primeiro, depois, confirmação visual. E então, uma sequência de análises rápidas tentando identificar o fenômeno. A explicação oficial da NASA aponta para algumas possibilidades. A coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol, que normalmente só se torna visível durante eclipses totais, ou a luz zodiacal, causada por partículas de poeira interplanetária refletindo a luz solar. Ou talvez uma combinação dos dois. Mas há um detalhe que torna tudo isso mais complicado. Esse efeito nunca havia sido observado dessa forma. Nunca com esse nível de definição. Nunca dessa perspectiva específica no espaço profundo. E até agora, não existe uma resposta definitiva. E isso é raro. Extremamente raro. Porque estamos falando de uma agência que estuda o Sol, a Lua e o espaço há décadas com os instrumentos mais sofisticados já construídos pela humanidade. E mesmo assim, ainda existem fenômenos que escapam completamente da previsão. 4 astronautas, 7 horas sobre o lado oculto da Lua, mais de 10 mil imagens capturadas e uma lista crescente de observações que a ciência ainda está tentando entender semanas depois do retorno da missão. Anéis perfeitamente simétricos que desafiam modelos de impacto, meteoros atingindo a superfície com uma frequência maior do que o previsto, crateras brilhando com uma intensidade que não corresponde totalmente às simulações. E agora, um halo de luz durante um eclipse que os melhores astrofísicos do planeta ainda não conseguem explicar completamente. Mas talvez a parte mais importante não seja o que foi visto, e sim o que isso significa, porque durante décadas acreditamos que a Lua era um corpo relativamente estável, previsível, quase inerte. Mas essas observações sugerem algo diferente, um ambiente mais dinâmico, mais ativo, mais imprevisível do que imaginávamos. E isso muda completamente a forma como pensamos sobre o futuro. Porque em 2028, com a Artemis 4, seres humanos vão caminhar nessa superfície, não em uma simulação, não em um modelo, mas na realidade, em um ambiente onde impactos podem ser mais frequentes do que o previsto, onde materiais recém-expostos se comportam de maneiras que ainda não entendemos completamente, e onde fenômenos ópticos ainda não explicados podem revelar processos que nunca observamos antes. E aqui entra a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Estamos realmente prontos? Prontos para viver em um ambiente que ainda não compreendemos totalmente? Prontos para construir uma base permanente em um lugar que pode ser mais instável do que nossos modelos indicam? Ou estamos avançando rápido demais, baseados em uma compreensão que ainda está incompleta? Porque a verdade é simples, a Lua não mudou. Ela sempre foi assim. O que mudou foi a nossa capacidade de ver. E agora que estamos vendo com mais clareza,
estamos começando a perceber o quanto ainda não sabemos. O lado oculto da Lua passou bilhões de anos escondido na escuridão, guardando seus segredos. E a Artemis II foi apenas o primeiro passo para revelá-los. Mas o que vem a seguir pode mudar tudo. Não apenas o que sabemos sobre a Lua, mas o que entendemos sobre o próprio espaço ao nosso redor. E talvez sobre nós mesmos. Se este vídeo fez você olhar para a Lua de uma forma diferente, compartilhe com alguém que precisa ver isso, porque o que estamos descobrindo agora ainda é só o começo. Nos vemos no próximo.